refinarias de açúcar de Sevilha substituíram as refinarias de Portugal na fase de desenvolvimento industrial de Castela. Só que quem produzia açúcar era Portugal e Espanha? Portugal. Portugal que produz açúcar. Porque a Espanha não achou açúcar aqui não, ela achou o quê? Prata. Ouro. Portugal achou ouro? Não. Quando chegou aqui? Não. Quando ele chegou aqui, qual é a coisa mais valiosa? Pau-brasil. E depois foi o açúcar. Tinham coisas melhores do que o pau-brasil para vender? Tinham. O problema é que lá fora ninguém conhecia. Então demora para o pessoal ouvir falar das frutas tropicais. E o principal problema. Vamos imaginar que os portugueses descobriram aqui caju. Oh meu Deus. Caju não é bom não. Manga. Castanha. E outras frutas. Olha, as frutas da América do Sul, elas são doces. Você não tem noção como as frutas europeias são bonitas, mas não tem sabor. Por causa que a terra interfere no sabor da fruta, do legume. Então a nossa terra produz frutas doces, saborosas. Só tem um problema. Aí o cara levou o caju daqui, levou a banana, a manga. Quando ele chegar na Europa, o que é que aconteceu? Está podre. São 3 meses de viagem. Daqui para Portugal conseguisse fazer o pessoal querer essas frutas, o principal problema era transporte. Sabe como é que Portugal resolveu isso? Uma técnica sensacional. Transformar a fruta em doce. Aí nasceu a bananada, marmelada, doce de caju. Portugal fazia doce de tacho, de tudo. Isso é típico da culinária brasileira, trazida por Portugal, porque para preservar a fruta, é melhor transformar em doce. Porque mesmo que você guarde a fruta em casa, a banana, por exemplo, em 4 dias a banana ficou ruim. Mas se eu transformar ela em doce, ela dura semanas. Então eles conseguiram levar quando eles começaram a produzir o doce. Demandou tempo? Sim. Foram décadas para aprender essa técnica. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então a resposta correta da nossa quinta, qual é a A? É a A. A quinta é a A, né? A C não, é a A. Porque diz que eles não se preocupavam com o futuro. Vamos aqui para Renascimento e Reforma? A gente só vai descobrir quais são as outras árvores que a gente pode vender, da mesma coisa com os outros produtos. A gente precisou que a Europa precisasse de outras madeiras. Mas o pau-brasil tem outra vantagem, que muitas vezes o livro não cita. Era tinta, sim, mas o pau-brasil é uma madeira nobre para infiltração de água. Ela não pega umidade. Então vamos supor, olha como é fácil de entender e ao mesmo tempo, eu não sei porque é que não está nos livros, mas ajudaria muita gente a compreender isso. Se você tiver uma madeira que não é de qualidade e você botar uma mesa de madeira que não é nobre no quintal e pegar chuva, o que acontece com a madeira? Ela incha. Tipo essas madeiras que o pessoal usa em guarda-roupa, que é só um painel de madeira, tá certo? Bem fino. Às vezes o guarda-roupa nem pega chuva. Só a umidade, o que acontece com o guarda-roupa? Fica uns calor, não fica? A porta do guarda-roupa trava. Aquela porta do banheiro que não abre, que você tem que dar um bicudo aqui embaixo para abrir. Por quê? Porque a lateral da porta é feita por uma madeira que não é nobre. A porta até é boa, a madeira, mas dentro não é só um compensado. Não é madeira pura, é compensada. Então ela é oca, com uma capazinha de madeira. Aí quando pega umidade no banheiro, né? É o tempo todo úmido. Pronto, aí a porta não abre mais. Você tem que serrar a porta. Ou então larga o bicudo logo mesmo. Tá certo? Em situações de extrema necessidade intestinal, é horrível. Você está sem força, ainda tem que largar o bicudo. Não é legal não, não é legal não. Tá certo? Se fosse uma madeira nobre e inchar, não, o pau-brasil é uma madeira que pode pegar água. E lembre-se, eu vou transportar essa madeira de navio. Então com certeza molhava no trajeto. Era outra razão de se usar o pau-brasil. Detalhe, a gente vai vender para quem? Para o Oriente. Grande parte do Oriente era no Oriente Médio. O Oriente Médio é deserto. Deserto tem madeira? Não. Então lá, madeira é valorizada? Demais. Aonde eles dormiam? No chão.
Eles dormem no chão. Já ouviu falar de tapete persa? Sabe por que o tapete persa é caro? Porque eles não usam como tapete. Eles usam como se fosse para a gente o sofá, a cadeira. Eles sentam no tapete. Eles almoçam sentados no tapete. Por quê? Porque madeira lá é raro. Então tu arranjar madeira para fazer uma cadeira, fazer uma mesa, fazer uma cama, quase impossível. Então tu dorme no tapete. Agora o tapete de altíssima qualidade para tu conseguir dormir. As almofadas, por isso que nos filmes sultão, tudo não sei quantas almofadas. Eles não tem onde dormir. Aí imagina a Europa te vendendo uma cama, porque dormir no chão, por mais que o tapete seja legal, é no chão, né? Dormir numa cama já te protege, inclusive até por questão da famosa e conhecida lombar. Tá certo? Você que no carnaval vai naqueles perrengues, vai naqueles colchonetes, né? Que o pessoal vem no colchonete tão fino que ele não é um colchonete, é imprimido o colchonete. Você imprime. O bicho é tão fino que você, quando deita no chão, você nota que tem uma moeda. Mesmo no passado, ele dormindo em cima de uma moeda de 50, macho, chega a tá a marca. Tá certo? Esse é como se fosse o tapete deles. Então a madeira tem valor. Tá? Portugal tem madeira. Até hoje no Oriente, no Japão. O Japão, meus amigos japoneses, nossos friends do Japão, eles ainda usam pouca madeira, por uma questão de carência. Então o Japão tem, desde sempre, eles se acostumaram a sentar no chão, a sentar em mesas baixas, para não ter tanto desperdício de madeira. A gente desperdiça madeira aqui porque a gente tem. Vai chegar um momento que a gente vai começar a olhar para a madeira e vai perceber uma coisa: não vai ter. A gente vai começar a valorizar a madeira. A gente só vai começar a valorizar quando começar a faltar. Não é assim que acontece? Quando começar a não ter floresta suficiente para ter madeira para todo mundo, a gente vai ter que encontrar outra solução. Ó. Olha a solução. Vocês estão sentados nela já. Nós já estamos começando a produzir outro tipo de matéria-prima para fazer os nossos móveis. Tem mesa desse material? Cadeira, copos, pratos. Por quê? Porque está acabando os instrumentos naturais. Vamos ter que produzir eles industrializados. Tá certo? Beleza? Vamos aqui para o Renascimento. Página 20, ó. Para quem gosta de... A gente vai falando, você vai acompanhando aí na apostila. Tem gente que vai marcando. Importantíssimo, viu? Tem gente que quando vê o que está lendo, já consegue lembrar. Se você é daquele que quando lê, minutos depois você esquece, é porque seu cérebro precisa de múltiplas inteligências. O que é que você tem que fazer? Escrever. Escrever e ir grifando. Ir grifando e falando para você. Tem gente que só funciona assim, e é por isso que às vezes você precisa ter um ambiente de estudo. Porque você vai falando para você não está doido não, você está sendo inteligente. Porque ao ler, você usa a visão. Ao falar, audição. E você ainda está desenvolvendo a escrita, o seu cérebro vai guardar, porque você está fazendo três coisas, então ele interpreta como que é uma coisa importante. Você está fazendo três coisas. Agora, quando você está escutando música, lendo, comendo e assistindo televisão, o seu cérebro está fazendo quatro coisas. Diferente, qual é a importante? Ele não sabe. O que acontece? Você faz as quatro e toda vez uma das quatro é prejudicada. Você quando vê várias, já acabou a música. Porque o seu cérebro teve que priorizar outra coisa em vez de ouvir. E você esqueceu de ver uma cena. Por isso que é normal quando a gente está assistindo televisão, a pessoa vem falar com a gente, o que acontece? A gente não escuta. A pessoa pensa que a gente não escutou porque quis. A pessoa fica com ódio. Ninguém vai me escutar, não, eu estou falando contigo. Eu disse, não. Tá? Não está falando. Você ouviu, mas você não conseguiu foi lembrar que ouviu, porque você estava priorizando a televisão. Tá certo? Então vá grifando aí, você que gosta de grifar, grifa. Vamos lá. A outra parte da Idade Moderna foi a parte cultural. A Europa mudou, e quando a Europa mudou politicamente com o absolutismo, e mudou economicamente com o mercantilismo, a burguesia começou a ver que era muito explorada pagando impostos, e ela não queria sustentar a nobreza sozinha. A burguesia começou a pensar uma maneira de refazer a Europa. E a melhor maneira de refazer um governo, a melhor maneira de criticar, é usando uma coisa chamada artes. Porque as artes, ela te critica sem ser duro o suficiente para você ser penalizado. Você pode ser sutil,
passar uma ideologia que não ofenda tanto, e talvez a pessoa nem perceba que está sendo alterada a visão dela de mundo. Então eles vão criar uma série de movimentos artísticos e todos os níveis de arte. A arquitetura vai mudar na Europa, tá? Nós vamos mudar a maneira de fazer música usando ciência, a matemática aplicada aí na música, tá? Nós vamos começar a usar uma nova ideia de pintura, técnicas novas de pintura, dando ideia, sabe de quê? De movimento. Se você olhar os quadros do Renascimento, sempre parece que está em movimento. Não é aquele quadro mais da Idade Média estático. Eu não pinto uma pessoa parada, eu pinto uma pessoa dando a ideia de que ela está andando, estendendo a mão, fazendo algo. Por quê? Porque eu quero que você entenda que o mundo está em mudança. E não é mais a Idade Média que vai parar. Não é mais eu impedir que o mundo se altere. Eu quero que você perceba a mudança. E uma maneira de você perceber a mudança, mostrar no quadro essas mudanças, com gestos, tá certo? Beleza? Então a gente vai ter ideia de movimento. Eles vão pintar temas religiosos, mas eles vão colocar Jesus próximo ao ser humano. Como é que eu aproximo Jesus do homem? Que a gente chama isso de antropocentrismo, o homem no centro das atenções, das influências. Quando eu desenhar no quadro Jesus do tamanho de um ser humano, eu estou colocando Jesus no mesmo nível do homem. Entenda, os renascentistas não vão dizer que o homem é mais importante do que Deus. Eles dizem que o homem, não é o homem ser mais importante que Deus. Eles dizem que o homem é a obra mais importante de Deus. Eles vão dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Vamos entender o que é imagem e semelhança de Deus. Imagem é uma questão física. Jesus parece com o homem? Sim, ele veio como homem. Se Jesus pode tudo porque é Deus e veio como homem, então o homem é importante? Demais. 2, ele é semelhante a Deus. Quando a gente diz que Deus é semelhante ao homem, o homem, desculpa, é semelhante a Deus, o que é que a gente está fazendo? Deus cria? Deus é criador? Sim. O homem não se assemelha? O homem pode criar? Pode. Para criar, o que é que tu tem que fazer? Pensar, porque quem cria, pensa. Então, olha a segunda característica do Renascimento, depois do antropocentrismo: racionalismo. Se eu vou ser racional, eu tenho que desenvolver a ciência. Aí eu comecei a desenvolver ciência, medicina, arquitetura, matemática, física, tá certo? Eu também vou pensar o seguinte: se o homem é um objeto da natureza, eu tenho que entender a natureza. Então eu comecei a estudar o naturalismo. Então eu comecei a estudar o naturalismo, eu comecei a desenvolver melhores técnicas de medicina. Porque eu comecei a entender que talvez as soluções para os problemas de saúde estejam na natureza, tá? A gente começou a pensar que o ser humano era tão importante que uma das características do Renascimento é o individualismo. Individualismo não é ser egoísta, não. Individualismo é acreditar que um homem é capaz de mudar o mundo. A gente acha que uma pessoa pode mudar o mundo? Até hoje a gente acha.